Aos amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz de nosso Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Bom, nessa terça-feira eu não vou colocar o vídeo sobre Ellen White, mas a pedido de um grande amigo meu, ele pediu que eu explicasse um pouco melhor sobre o conflito entre Israel e Irã, ou judaísmo e islamismo. Vamos aprender um pouco o que significa cada símbolo, o que significa cada religião, e vamos compreender no final um pouco mais sobre esse conflito. Vamos começar. Bom, primeiro, vamos falar de Israel, o judaísmo. O principal profeta é Moisés. Essa é a bandeira de Israel. Um dos pontos principais do judaísmo são suas festas, tá bom? Todas as suas festas apontam para Cristo, mas isso é um outro tema de pregação. Eles seguem a Torá, que o seu principal livro é a Torá, que são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, tá bom? Eles usam a mezuzá, que é como se fosse uma cópia da lei, o kippá que se coloca na cabeça, o talit, que é aquela capa no qual percebemos muito bem que José possuía essa capa, e o shofar, que é o instrumento utilizado para também as festas judaicas, tá bom? Possamos ter compreendido um pouco mais sobre isso. Agora, vamos ver as vertentes do judaísmo. Primeira vertente é o judaísmo ortodoxo. O que significa o que é o judaísmo ortodoxo? Ele é um dos principais, ou um dos três grandes vertentes do judaísmo, tá bom? E ele segue rigorosamente todos os costumes e rituais descritos na Torá. E hoje ele representa 15% de seus membros, vamos colocar desse jeito. Segunda vertente do judaísmo, conservadora. Essa é a segunda maior vertente, tá bom? Que possui nos Estados Unidos. Eles também usam, assim como o judaísmo ortodoxo, a Torá e a Talmud, só que a relação a tempos e circunstância comparada ao movimento reformista. Ou seja, eles são muito parecidos com o movimento reformista, que é o nosso próximo. Vamos ver o judaísmo do reformista. É um movimento surgido na Alemanha, dentro do judaísmo, que defende a introdução de novos conceitos e ideias nas práticas judaicas, tá bom? Para o judeu reformista, é prejudicial separar judeu de não judeu. O conservador e o judaísmo ortodoxo já tem essa separação. Por isso que vemos na Bíblia alguns pontos, o judeu não pode falar com pessoas de outra raça. Isso era muito comum na época de Jesus, e o movimento da reforma veio mostrar essa abrangência de sabedoria para que possamos conversar com os outros povos, né? Mas três vertentes do judaísmo reconstrucionista. É um movimento do judaísmo fundado no século XX nos Estados Unidos pelo rabino Mordecai, tá bom? Dando ênfase na ideia do judaísmo como uma civilização, na ênfase dele, né? Então está dizendo o seguinte, que o judaísmo não era só uma prática religiosa, ele era um estilo de vida de uma civilização. E também colocando dentro dele a astrologia e a alquimia, tá bom? Agora, a próxima vertente do judaísmo, a humanista, é um movimento judaico que oferece uma alternativa não teísta na vida judaica contemporânea. Ela define o judaísmo como uma experiência cultural e histórica do povo judeu. Então você percebe que existe uma vertente um pouquinho mais diferenciada das demais. Lembrando também que eles celebram as festas judaicas, né? E eles têm participação em casamentos e dentro das cerimônias também. Agora, a vertente caraíta é uma corrente da religião judaica, por isso melhor definida como judaísmo coroita, que defende a crença única absoluta em Deus e que sua revelação única foi dada através de Moisés na Torá. Então, ele é um grupo judeu que acredita 100% na Torá. Ah, então quer dizer que eles desprezam os outros? Não é bem o termo, mas o principal livro deles é a Torá. Lembrando também que eles seguem o calendário baseado no Abib e que eles seguem também o calendário lunar, tá bom? Diferente do nosso.
Bom, agora vamos ver as duas últimas vertentes do judaísmo. O messiânico, ele é uma vertente judaica, que ele segue a Torá, ele segue a Bíblia, mas ele também crê que Jesus, o Yeshua, é nosso Mashiach, né? Que é o nosso Messias, como eles chamam, né? E uma característica muito interessante deles é que existe no Brasil esse movimento, tá bom? E existem vários canais em cima do judaísmo messiânico. Mas uma outra observação importante é que o judaísmo ortodoxo, eles não consideram o judaísmo messiânico como judeus. Aquela pessoa que é filho de judia, segundo a cultura judaica, você é só judeu se a sua mãe for judia. Por isso que Paulo era judeu, porque a mãe de Paulo, do apóstolo Paulo, era judia e o pai era romano. Por isso ele é considerado judeu, tá bom? Então, mesmo que a pessoa tenha mãe judia, existe um preconceito dentro do próprio judaísmo que vê os messiânicos nascidos de judias como pessoas não judeus, tá bom? E a nossa última vertente, o chassídico, é um movimento do judaísmo Haredi e Ashkenazi que dá ênfase na alegria religiosa. Qual é a diferença dele para os outros, né? Que ele é organizado em grupos chamados dinastias, como se fosse um tipo de célula das igrejas pentecostais hoje, tá bom? Agora vamos para o judaísmo. Meus irmãos, vamos agora aprender sobre um pouco do país Irã, que também é a Arábia Saudita. Vou explicar por que são dois países futuramente. Aqui eu não coloquei porque o conflito atual não envolve a Arábia Saudita, tá? Mas vamos ver a religião Islão ou islamismo. O primeiro ponto a aprendermos sobre ela é que seu principal profeta é Maomé, tá bom? Ele foi o profeta que eles acreditam que Alá, o Deus deles, escreveu o Alcorão, tá bom? Essa é a bandeira do Irã, você pode perceber. Agora vamos ver a primeira característica ou símbolo do islamismo: lua crescente com estrela. A lua crescente com estrela é símbolo da renovação da vida e da natureza, numa referência ao calendário lunar que rege a religião islâmica. Então, assim como no Antigo Testamento os judeus seguiam o calendário lunar, o islamismo também segue o calendário lunar. E essa estrela indica os 5 pilares da religião, que é oração, caridade, fé, jejum e peregrinação. Então, dá para perceber que os 5 pilares não estão sendo muito utilizados pelos fiéis do Islã hoje, né? Ou alguns fiéis, certo? O Alcorão, ou Corão, é o livro da fé islâmica escrita em árabe, e nele consta a doutrina do islamismo, tá bom? E também se refere aos ensinamentos que Deus dirigiu ao profeta Maomé. Inclusive, o Alcorão fala sobre Jesus Cristo, né? Mas eles acreditam no Alcorão que Jesus é um profeta, não um salvador. Só dando essa pequena observação. O próximo símbolo se chama, eu não sei se é Hansá ou Ansá, ou mão de Fátima. Tal como são os 5 dedos das mãos, o Hansá representa os 5 pilares da fé, aquilo que a estrela também indica. E também representa a mão de Fátima. Quem é Fátima? Fátima é uma das filhas do profeta de Maomé, ou seja, o profeta dos muçulmanos, que tem a Fátima como modelo para suas mulheres, uma vez que eles acreditam que Fátima não tem pecados. Então, assim como a religião católica apostólica romana crer que Maria não tem pecados, o Islã acredita que a Fátima, ela também não tem pecados. Nosso próximo símbolo é o Zulficar. É o tipo uma espada, uma alfange, tá bom? Essa espada de Maomé é um importante símbolo do islamismo que representa a distinção entre os conceitos de certo e errado. Maomé transferiu a arma para um grande guerreiro, que também era seu primo chamado Ali. E ao fazer isso, disse a famosa frase: não existe nenhum herói. Mas Ali disse: não existe nenhuma espada, exceto Zulficar. E o último símbolo, né, é o nome Contas, tá bom? Esse Contas é tipo um terço islã, que ele tem 99 contas. E cada conta chama-se Subá, né? E cada uma delas é dito o nome de Deus. Eles chamam de Alá. Na conta de número 100, os crentes da fé islâmica cantam o hino Alá ou a música Alá. Vamos continuar. Agora vamos ver
as vertentes do islamismo. Sunista são a maioria entre os muçulmanos. Entre 85% a 90% fazem parte dessa corrente. Os adeptos se consideram um ramo mais tradicional e ortodoxo do Islã. Veneram todos os profetas mencionados no Alcorão, mas particularmente Maomé, que é considerado o profeta supremo. Já os líderes muçulmanos subsequentes são vistos como figuras temporárias. Os xiitas já são um pouquinho diferentes. Os xiitas começaram como uma facção política, literalmente Shiat Ali, ou Partido de Ali. O Ali em questão era genro do profeta Maomé, e os xiitas reivindicam o direito dele e o de seus descendentes de liderar os muçulmanos. Eles são considerados a parcela mais pobre de toda a ideia muçulmânica. Vamos entender aqui. Nessa guerra que está acontecendo, existem duas vertentes que nós temos que ter. Nós temos o Irã, eu não sei falar o nome do Irã, eu acho que é Ali Khamenei, e o líder da Arábia Saudita é o príncipe Mohammed bin Salman. Tá? O que acontece? Essas duas vertentes do islamismo, elas estão literalmente separadas nesse ponto, onde uma vertente está em um país e outra vertente está em outro país. Você quer ver um exemplo? Vamos colocar aqui. Muitos jovens sunistas se destacam aos grupos rebeldes nesses países, muitos dos quais reproduzem a ideologia extremista da Al-Qaeda, um grupo sunista. Então, os sunistas moram no Irã e os xiitas na Arábia Saudita. Mas só lembrando aos irmãos que eu não vou entrar em detalhe muito da Arábia Saudita, porque o conflito diretamente nesse exemplo que está acontecendo não envolve eles. Vamos lá. O pai da fé das duas religiões é Abraão. Só que existe uma diferença. No judeu, o filho da promessa é Isaac. E no Islã, o filho da promessa é Ismael. Vamos entender. Isaac, ele foi filho de Abraão com Sara, sua esposa. E isso está descrito em Gênesis 17, 19 e Gênesis 18, do versículo 9 a 15. Os descendentes de Isaac são Esaú e Jacó, descritos em Gênesis capítulo 25, versículo 21 a 28, e eles eram irmãos gêmeos, tá bom? Lembrando que Esaú se casou com a filha de Ismael e Jacó se casou com as duas filhas de Labão. Descrito o casamento com Esaú com a filha de Ismael, Gênesis 28, 9, e Jacó com as filhas de Labão, Gênesis 29, versículo 1 a 36. Já Ismael, ele foi o filho de Abraão com a escrava Agar. Vamos entender isso aqui. Abraão e Sara, eles eram amorreus. Então, eles, quando tomaram essa decisão, não foi Deus que mandou eles tomarem. Tomaram a decisão por vontade própria. Então, o que diz a cultura dos amorreus? Que quando a mulher não pode gerar filhos, o marido dela pode se deitar com a escrava, pode se deitar com a empregada para manter a herança genealógica, para manter a família. E foi exatamente isso que eles fizeram. Eles não esperaram em Deus e Agar acabou tendo um filho chamado Ismael. E isso está descrito em Gênesis capítulo 16, de 10 a 11 e Gênesis capítulo 17, 19 a 21. Lembrando que quando Agar começou a ter certos problemas com Sara, Abraão mandou Agar e seu filho embora. Só que Abraão deu a sua herança. Abraão deu a herança dele, saiu com muitas heranças. Os descendentes de Ismael são Neboite, Quedar, Abdeel, Bibzão, Misma, Dumá, Mossó, Haddad, Temá, Getu, Nafis e Kedamá, descritos em Gênesis 25, 12 a 16. A filha de Ismael, Maiote, se casou com Esaú, filho de Isaque. Ismael parece que se reconciliou com a família de seu pai. Ele atendeu o funeral de seu pai junto com Isaque, Gênesis 25, 7 a 9. Por que existe agora o conflito? Vamos continuar. Conflito entre judeus e islã. O conflito judeu ou palestino-israelense pode ser vinculado ao início da imigração judaico-palestina, que começa com o projeto de formação do Estado judeu na Palestina, ainda com referência como horizonte de possibilidade.
O primeiro conflito, entre eles, se iniciou no dia 6 de outubro de 1973. Uma coalizão de países árabes, liderados pelo Egito e pela Síria, buscou retomar os territórios perdidos 6 anos mais tarde, em um dos conflitos mais avassaladores da história de Israel, a Guerra do Yom Kippur. Yom Kippur é o feriado mais importante do povo judeu. Algumas pessoas acreditam também que a luta entre judeus e árabes é porque tanto Ismael quanto Isaac são descendentes do mesmo pai Abraão e os dois são herdeiros da mesma terra. Então, muitas pessoas também acreditam nisso. E tem reportagens que muitos islãs falam, mas nós temos o mesmo pai, a terra também é nossa. Não tem por que só ser apenas dos judeus. Então, nós notamos que uma decisão mal tomada pode gerar conflitos por gerações. Vamos continuar. O objetivo principal do Hamas é recuperar as terras dominadas por Israel e eliminar o Estado judeu do Oriente Médio. O Hamas não conhece o Estado de Israel. As autoridades israelenses consideram o Hamas um grupo terrorista e os acusam de usar a população palestina e até crianças como escudo humano durante ataques. E isso já foi comprovado. Eu não vou mostrar vídeo aqui. Eu chorei vendo esse massacre. Eu não gosto de violência, não gosto de guerra, mas estamos num mundo assim. Eu tô triste, eu tô fazendo esse vídeo assim com o coração na mão, uma expressão de sentido de que tô muito triste em ver essa situação, mas temos que orar para que o evangelho seja pregado, que Jesus volte logo. A Palestina foi conquistada pelos hebreus, os israelitas, por volta de 1200 anos antes de Cristo, depois que aquele povo se retirou do Egito, onde vivera por alguns séculos. Ou seja, quando Deus libertou o povo do Egito, usando Moisés, depois usando Josué, eles conquistaram todo esse território. O conflito entre Israel e o Hamas entrou em seu segundo dia nesse domingo. Agora é uma informação atualizada. Mais recente das autoridades locais indica que ao menos 1.200 pessoas morreram, sendo 700 em Israel, 413 na faixa de Gaza e 7 na Cisjordânia. Milhares de pessoas ficaram feridas. Agora vamos aprender um pouco mais sobre o Hamas. Siga para Arakat, eu não consigo pronunciar isso, que significa Movimento pela Resistência Islâmica. Surgiu no final dos anos de 1980 com o braço político da Irmandade Muçulmana, organizada pela Organização Islâmica fundada no Egito. Né? Então, o Hamas hoje, internacionalmente, ele é conhecido como um grupo terrorista porque ele faz todo esse terror, essa violência, essa guerra. Os árabes israelenses foram os conflitos travados entre Israel e as nações árabes ao longo do século XX. Esses conflitos iniciaram-se a partir da criação do Estado de Israel em 1948 e foram motivados pelo controle da Palestina. Ao todo foram disputados 4 conflitos entre israelenses e as nações árabes, tá bom? Agora, como o canal fala sobre algo espiritual, vamos falar sobre o espiritual. Bom, qual é o conflito espiritual? Estava acontecendo o Yom Kippur, a festa, e bateram foto disso aí. Aí você está vendo o que significa isso? O povo de Israel, o povo judeu, adorando uma imagem que aparentemente parece ser uma coisa ligada ao hinduísmo, tá bom? E o que você fala? Tá, mas o que tem a ver? Quando você estuda a Torá, ou quando você estuda o Antigo Testamento, os judeus não podem praticar esse tipo de coisa. Eu estou falando para judeu. Não estou falando para alemão, para qualquer outra nação. Eu estou falando para judeu. Deus, ele condena a idolatria. Então, no âmbito espiritual, o povo judeu é como se estava tendo uma festa idólatra. Eu não estou sendo preconceituoso com nenhuma religião. Estou explicando a visão judaica, tá bom? Assim como Moisés desceu no monte e o povo estava adorando o bezerro de ouro, assim ele estava adorando isso aqui numa festa. E qual é o problema? Vamos lá. O que a Torá fala sobre isso? Deuteronômio 28:1. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então, Deuteronômio 28, do versículo 1 ao 14, Deus tem as bênçãos para aqueles que obedecem à Torá, ou obedecem os mandamentos, em Êxodo capítulo 20. Mas, em Deuteronômio capítulo 28, versículo 15, diz assim: Será, porém, que, se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares de cumprir
todos os mandamentos, os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Então vamos entender. Deuteronômio capítulo 28, do versículo 15 até o último versículo desse capítulo, que é o 68, Deus coloca uma maldição em cima daqueles que não obedecem à lei. Vou puxar um gancho. Lembra que Paulo diz que Cristo nos libertou da maldição da lei? É aqui que está escrito essa maldição. Então aqui Deus coloca várias coisas para aqueles que não cumprirem. Inclusive que os inimigos de Israel iriam atacá-los. Agora estou explicando uma vertente espiritual. Tá bom? Vamos continuar. Isso reflete a volta de Jesus? Como muitas pessoas estão falando e achando? Vamos ver. Mateus capítulo 24, versículo 3 e 4 dizem assim: E, sentado ao monte das oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos e disseram: Dize-nos quando essas coisas irão acontecer, e que sinal haverá da tua vinda e o do fim do mundo? Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Então, quando os discípulos falam assim: Mestre, qual é a regra ou qual é a característica da tua volta? Jesus fala: Cuidado para não ser enganado. Isso é uma coisa, ele alerta muito fortemente. Agora vamos entender. Mateus capítulo 24, versículo 6, 7 e 8. E ouvireis de guerra e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes é doenças, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios da dores. Então, quanto mais passa o tempo, mais estamos vendo a profecia se cumprir da volta de Jesus Cristo. Então, que possamos ter compreendido um pouco melhor sobre esse conflito, tanto na parte, entre aspas, briga de família, quanto na parte espiritual. Que Deus abençoe os irmãos. Um ósculo santo a todos.